O assunto que hoje nós vamos conversar também fala muito sobre esse reconhecimento, esse acreditar verdadeiramente nessa justiça. Então, como vocês já viram, a gente vai falar sobre dependência, deficiência física. Deficiência física. Bem, a palavra deficiência, ela já nos traz uma forma de pensar que nos leva a crer em algo imperfeito, ou algo que está incompleto, algo que tem. O dicionário diz que tem, é como se tivesse uma falta. É tipo assim, ó, falta, carência, perda de quantidade ou de qualidade de recursos. E aí, pensar em deficiência nesse sentido é bem estranho quando a gente pensa em pessoas, né? Mas o que eu gostaria de hoje estar conversando é que a gente tivesse assim uma possibilidade de acompanhar esse entendimento que a gente tem hoje do que é deficiência e de como isso já evoluiu. Porque se a gente pensar em termos de deficiência física, na antiguidade, isso já há algum tempo, né? As famílias que tinham essa oportunidade de conviverem com pessoas portadoras de deficiência, elas se sentiam muito constrangidas. De certa forma, isso era até uma vergonha para a família. Por quê? Porque aquele Deus que eles acreditavam antigamente era um Deus cruel, era um Deus vingativo. E acreditava-se que para que isso estivesse acontecendo com determinada família, alguma coisa essa família fez para merecer tal castigo. Então, as pessoas que portavam deficiência física, muitas vezes elas não eram nem apresentadas à sociedade, elas viviam escondidas. Era tipo como se envergonhasse a família, desonrasse a família, ter um doente com deficiência, principalmente uma deficiência que mostrasse um defeito físico que fosse assim um pouco difícil de se olhar sem se incomodar, ou quando tivesse uma deficiência de ordem mais mental e aí o comportamento dessa pessoa fosse inconveniente. Então, se a gente parar para pensar, a gente já avançou um pouquinho, não é? Como que a gente já avançou? Bem, a gente já avançou porque, pela graça desse bom Pai, a gente teve a presença do nosso Mestre Jesus a nos fazer mudar a visão e o entendimento que nós temos desse Deus, né? E hoje nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de justiça, ele é um Pai muito amoroso. Sendo assim, esse Pai justo e amoroso, ele não iria fazer com que alguns desses seus filhos fossem assim escolhidos para vivenciar uma experiência na Terra com essas imperfeições, sem que isso não tivesse uma causa justa. Então, para que a gente consiga entender isso, a gente precisa também pensar, peraí, se não foi Deus, que é um Pai justo e amoroso, por que as pessoas ficam e nascem com deficiências?
Com certeza não é Deus. Mas, se somos nós, como nós fazemos isso? Bem, vocês já devem ter estudado, e eu acredito que a gente já tenha tido por diversas vezes aqui, um estudo sobre o nosso perispírito, né? Todo mundo sabe o que que é isso, é o nosso corpo mais sutil, é esse corpo que faz um canal, vamos dizer mais ou menos assim, entre o corpo físico, esse corpo material, e o nosso espírito, que é o nosso corpo mais sutil ainda, que é a nossa essência divina. Bom, todas as vezes que nós estamos experienciando as oportunidades que a vida nos oferece, nós fazemos nossas escolhas, que por bondade do Pai também possuímos o nosso livre-arbítrio, certo? Bem, no decorrer das nossas sucessivas vidas, e aí também retorno a falar que por bondade do Pai ele nos permite reencarnarmos para continuarmos esse aprendizado que nos é tão necessário. Todas as experiências que nós vamos vivenciando, nós vamos agindo. E a nossa ação, ela traz como resultado um, um registro, um, uma, um espelho. Deixa eu ver como é que eu poderia falar de outra forma. É como se o nosso perispírito ele fosse se impregnando de tudo aquilo que a gente vai fazendo. Então, vamos dizer assim, eu faço boas ações, eu sou uma pessoa caridosa, eu tenho bons pensamentos, eu vou permitindo que o meu perispírito vá se impregnando dessas boas ações, dessas boas vibrações, e aí eu vou trazendo para esse perispírito possibilidades de estar cada dia melhor, em termos de é, facilidade de se expressar, de se comunicar, de estar pronto a realizar uma melhor comunicação do meu espírito para com o meu corpo físico, ok? Mas se de contrário a isso, eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou uma pessoa revoltada, eu sou uma pessoa muito egoísta, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou uma pessoa que guarda muita mágoa. Todas essas ações que eu vou promovendo ao longo das minhas existências vão trazendo da mesma forma esses registros no meu perispírito. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo com que as possibilidades de uma nova encarnação, de uma nova reencarnação, eu traga através desse perispírito que eu, de certa forma, maculei, um não funcionamento tão bom como poderia ser o meu corpo físico, por necessidades de aprendizado meu e por construção minha. Então, mais uma vez falando, não tem nada a ver com castigo, não é Deus que diz, ó, fulano vai nascer assim, ciclano vai nascer de outra forma. Ele nos deixa agir. E as nossas ações vão construindo esses resultados e vamos vivenciar esses resultados através de tudo aquilo que nós estivermos ocasionando nesse nosso perispírito. Bem, se eu, ao longo de um tempo, eu vivenciei de uma certa forma, vamos pegar um exemplo assim, eu não fui assim muito cuidadoso com o meu corpo físico. Isso, uma encarnação, outra encarnação, até um ponto em que eu realmente chego a danificar algum órgão. O que eu vou ocasionar? Uma deficiência no meu corpo físico, nesse órgão que eu lesionei, ok? Bem,
dependendo do meu comportamento e da maneira como eu vou agindo, essa deficiência, ela pode não ser somente física, mas pode ser também mental, e aí eu vou acarretar inúmeros problemas. Por quê? Porque quando eu chego a reencarnar com determinadas deficiências, melhor deixa eu explicar de outra forma para fazer sentido. O meu comportamento, as minhas ações, as minhas escolhas, que não foram assim muito assertivas, me fazem retornar ao plano espiritual depois do desencarne, e na observação de tudo aquilo que eu promovi, eu posso, entendendo aquilo que eu tenho a resgatar, aquilo que eu tenho que me aprimorar, aquilo que eu tenho que me educar, ter no meu planejamento uma proposta em que eu estarei vivenciando as consequências de todas essas minhas atitudes, as lesões que eu causei no meu perispírito e tudo aquilo que eu possa ter promovido e influenciado também na vida do outro. Bem, dessa forma, o que vai acontecer? Eu tenho esse planejamento e eu venho com uma deficiência física ou mental. Para mim, mental e física é praticamente a mesma coisa, porque eu não consigo dizer que o mental não está também no corpo físico, porque é o nosso aparelho que a nossa constituição orgânica que não está, como a tradução do dicionário, em perfeita funcionabilidade. Se não está assim sendo, o que vai acontecer? Eu vou viver uma experiência em que eu, mesmo tendo sido em vidas passadas alguém muito inteligente, alguém com muitos recursos, alguém que vivenciou diversas experiências, eu vou estar limitado em um corpo que não vai estar me possibilitando agir de acordo com o que eu gostaria. Por que isso acontece? Bem, isso acontece porque, de alguma maneira, nós precisamos nos ajustar, nos harmonizar com as leis divinas. E quando nós não conseguimos fazer um aprendizado através apenas do amor, nós precisamos, às vezes, passar por algumas situações que a dor seja o nosso instrumento de aprendizado, seja o nosso professor. Algumas questões ligadas às deficiências físicas dizem respeito a quem eu momentaneamente estou. Porque a deficiência física, ela não fala daquilo que eu vejo externamente, mas ela fala daquela pessoa, fala daquele ser, o que aquele ser necessita vivenciar para seguir a sua jornada evolutiva, vencendo as limitações que ele próprio ocasionou. Então, a grande maioria, poderia dizer assim, sei lá, 99%, acho que até mais, sei lá, é, são casos em que a gente reencarna simplesmente para aprender a amar. Poxa, eu não sei amar. Talvez não, porque o que eu entendo por amor ainda talvez esteja muito distante do que verdadeiramente seja. E aí, o meu proceder equivocado me fez me distanciar daquilo que realmente eu poderia oferecer de melhor, daquilo que eu já teria condições de realizar. Então, eu posso ter negligenciado com a minha saúde, em prol de só pensar em ganhar dinheiro, em me corromper
com vícios e drogas e ter ocasionado, de certa forma, um desajuste tão grande, onde eu posso até ter promovido ou me levado a cometer um suicídio. Então, muitas seriam as questões que poderiam trazer como uma necessidade eu estar vivenciando uma encarnação onde eu estaria portando um corpo com deficiência. Deficiência de que ordem? Dependendo do que eu promovi, aquilo que eu lesionei no meu perispírito, eu vou estar tendo a oportunidade de estar reajustando. Tipo assim, eu fui uma pessoa tão egoísta, fui uma pessoa tão mesquinha, tão insensível, tão fria, que agora, para que alguma coisa aconteça e eu volte a, 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 a entender o que é verdadeiramente amar alguém, eu preciso estar num corpo onde eu vou estar sujeito e necessitando do amparo, do auxílio, da proteção de todos aqueles que estiverem ao meu redor, porque eu sozinho não serei capaz de cuidar de mim. Então, eu vou aprender desta forma essa sensibilidade que eu não havia ainda adquirido e vou, com isso, modificar em mim o meu olhar e o meu respeito para com o outro e para com a manutenção da vida. Então, o propósito de estarmos vivenciando uma experiência dessa pode ser diversas, mas todas elas vão ter como um propósito único, que é esse reajuste, que é eu buscar me harmonizar com as leis divinas, buscar entender essa bondade do Pai, essa justiça do Pai, esse amor do Pai, que não é, não diferencia, não tem assim uma preferência por nenhum de seus filhos. Muito pelo contrário, todas, todos os todos nós, enquanto filhos amados que somos, vamos estar sempre vivenciando experiências que têm a ver com as nossas necessidades, sejam elas necessidades de ordem moral, física, não importa. As necessidades que nós vamos estar trabalhando são aquelas que vão nos direcionar para o nosso aprimoramento. Aí, pensando nessa condição, eu tive a felicidade, eu vou dizer felicidade porque eu achei muito bom. Eu tive contato com algumas obras, não consegui ler tudo, mas um livro que eu vou sugerir para vocês e que eu acho que vale muito a pena a gente buscar ler, é um livro que é daquela autora Vera Lúcia, a mesma que escreveu Violetas na Janela, que é Deficiente porque fui um. Nesse livro, a gente encontra vários relatos de pessoas que tiveram uma encarnação onde foram portadores de deficiência. Eu não li o livro todo, mas o pouco que eu li eu gostei muito, porque ele tem, além de uma narrativa muito pessoal, muito simples, muitos ensinamentos, muitas reflexões. E é interessante porque, além de contar um dia a dia de um portador de deficiência, que eles narram assim como eram, como eles se comportavam, o que eles percebiam, o que eles não percebiam, como eles se sentiam com determinados cuidados, e aí mostram também o desencarne e o retorno deles ao plano espiritual e como que isso vai acontecendo. Então, é interessante porque quando a gente olha para um deficiente físico,
E aí eu vou parar de novo e vou fazer uma outra correção, porque isso também é uma coisa que é muito. Eu já vi, tá, Adriana? Já vi. Eu queria falar isso agora para não esquecer, porque depois eu sei que eu me envolvo com as perguntas, vou respondendo e posso acabar esquecendo. Mas lembra que a gente estava falando sobre como era o olhar para as pessoas portadoras de deficiência na antiguidade? Como elas eram ignoradas, menosprezadas e como elas ficavam excluídas, né? Bem, as coisas se modificaram, a gente tem acompanhado isso, mas ainda existe muita coisa a ser feito, né? Então, eu conversando com algumas pessoas, eu me atualizei porque eu falei assim, gente, será que a gente ainda se expressa dessa forma? Pessoa portadora de deficiência física? Porque tem algumas expressões que ao longo do tempo vão se modificando e elas precisam ser atualizadas para que a gente não esteja sendo agressivo, para que a gente não esteja sendo é, indelicado, não é? Aí, hoje, a maneira como as pessoas portadoras de deficiência se não é rotulam, não, tá, gente? Essa palavra aí tá errada, mas foi o que veio na minha cabeça. Como elas se tratam, como elas se identificam, é apenas por uma sigla, que é o PCD, Pessoas com Deficiência. E se você hoje se inteirar sobre isso, você vai ver que existe toda uma legislação, existe todo um estatuto que prima por esses cuidados com as pessoas que são portadoras de deficiência, os PCDs. E aí, por que eu estou falando nisso? Porque às vezes a gente acha que a gente já sabe se comportar, que a gente já sabe respeitar, mas muitas coisinhas que parecem até pequenas, a gente ainda faz. A gente, por exemplo, se incomoda quando um PCD, que muitas vezes não é reconhecido de imediato, passa na nossa frente numa fila, não é? Nós, muitas vezes, numa emergência, porque a gente sempre acha que tem direito, porque está com pressa, a gente utiliza uma vaga de um deficiente, a gente faz pré-julgamento das pessoas que aparentemente não mostram que são PCDs, porque fisicamente olhando, não tem nada de diferente, mas muitas doenças hoje são enquadradas nessa legislação. E aí, por exemplo, se eu tenho uma doença em que eu não posso, por exemplo, ficar muito tempo em pé. Ai, mas que falta de educação, passando na frente, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu vou pré-julgando alguém porque eu não, desconheço que aquela pessoa é portadora de uma deficiência e requer uma certa atenção. Então, eu tô falando sobre isso porque eu acho que de nada adianta eu entender o que é, por que que uma pessoa reencarna com deficiência, se eu também hoje não tenho o meu olhar aberto para ser alguém que quer cuidar desse deficiente, alguém que quer facilitar ou minimizar tudo aquilo que esse portador de deficiência, que nós que não temos, antigamente ditos como normais, que não tem nada a ver, né? Achamos que temos de melhor. Ponto. Fala, Adriana. Boa noite a todos. Vamos começar a fazer as perguntas, né? A primeira,
A deficiência física é vista como uma consequência do karma ou como parte do plano espiritual de cada indivíduo. A deficiência física é vista como karma ou Como parte do plano espiritual de cada indivíduo. talvez então a pergunta aí queira entender como karma algo que seja coletivo, é isso? Porque a gente já teve, né, estudos sobre karma e essa palavra karma ela nem faz parte, né, do dicionário dentro da doutrina espírita. Ela tem mais a ver com o entendimento de outras crenças e de outros entendimentos, mas de qualquer forma não é nada pré-determinado. O que que acontece? Não é porque eu, por exemplo, tive em uma encarnação um, um procedimento equivocado, onde, por exemplo, eu vou dar mais ou menos um dos relatos desse livro que eu mencionei. Eu tenha tido, numa vida anterior, trabalhado como um médico numa frente de uma batalha, de uma guerra. E ao invés de eu simplesmente cuidar das pessoas, eu resolvi também fazer experimentos e coisas que não foram muito corretas. Eu não adquiri um karma que eu vou ter que passar por essa mesma situação. Ao retornar no plano espiritual, eu tomo consciência daquilo que eu fiz e eu, entendendo esse procedimento equivocado meu, eu posso, de diversas formas, estar me ressarcindo, me ajustando com um procedimento que seja contrário a esse. Então, eu desrespeitei a vida do outro e eu passo a ter uma existência agora em que eu vou poder exercitar esse amor ao próximo de uma maneira mais intensa. Mas se, por exemplo, eu volto para o plano espiritual, entendo aquilo que eu fiz. Nossa, o que eu fiz foi exatamente, foi a coisa mais equivocada, mas não consigo me perdoar, não consigo me desculpar por isso e trago para mim essa culpa, esse remorso, eu vou estar promovendo em mim essa necessidade de eu estar vivenciando uma experiência que me coloque numa situação em que eu esteja vivenciando algo mais próximo daquilo que eu ocasionei aos outros, sabe? É tipo assim, eu, como é que a gente fala? Eu desajustei, não. Eu danifiquei o corpo humano de outro. E nesse meu procedimento, pessoas que estavam ali necessitando de ajuda tiveram seus corpos físicos ainda mais danificados. Então, eu vou viver uma experiência do que é ter o meu corpo danificado de forma a sentir na pele aquilo que eu promovi. Então, não é um karma que define que eu vou ter, fiz isso, vou ter que passar por aquilo. Não, eu vou ter, assim, a oportunidade de eu me ajustar, né? De eu me harmonizar novamente com as leis divinas. Não necessariamente dessa forma. Tem um planejamento para isso? Sim, mas um planejamento nunca é imposto, a não ser que eu não tenha condições de estar ali opinando. Dependendo de como eu estiver, realmente eu posso não estar opinando. Mas
quando alguém vem com uma deficiência física, não significa dizer que foi por um castigo, não significa dizer que é um espírito inferior, não significa dizer que não haveria uma outra forma dele se ressarcir daquilo que promoveu. Significa apenas que, por análise de cada caso, se percebeu que aquele que viria com essa deficiência física teria ganhos, e todos aqueles que com ele estivessem, toda a família, todos aqueles que estariam a cuidar dele, também ganhos no sentido de aprendizado. Acho que respondi. Tem mais? Segunda pergunta. Qual é o papel do livre-arbítrio no contexto da deficiência física? Nós não perdemos nunca o nosso livre-arbítrio. Só que se eu estou em um corpo que não me possibilita que eu tenha liberdade de executar tudo o que eu desejo, isso é algo momentâneo. E bem momentâneo mesmo. Tanto que, enquanto eu estou na vigília, eu tenho essa limitação. Por quê? Porque eu necessito do meu corpo para que eu me manifeste. E se meu corpo não tem todas as suas funções de forma a trazer, a obedecer aos meus comandos, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu queira, ok? Mas, quando eu estou na emancipação, quando eu estou no meu sono, né? Eu tenho todos os meus sentidos. O espírito não é deficiente. O corpo está deficiente. E está por uma necessidade também momentânea. Momentânea no sentido de uma existência, alguns anos. Depende. Porque eu posso nascer com deficiência ou eu posso adquirir uma deficiência. São diferentes formas de eu estar vivenciando uma situação onde eu deixo de estar no comando. Mas isso não quer dizer que eu perdi o meu livre-arbítrio. Até porque todas as situações em que nós nos colocamos, elas não são impostas. Todos aqueles que estão vivenciando uma experiência como essa tiveram toda uma orientação, tiveram toda uma preparação antes de encarnarem. Então podem até alegar, nossa, mas como que pode, né? Não consigo raciocinar direito, eu não estou podendo fazer uso do meu livre-arbítrio. Na verdade, não é bem assim. Isso tudo foi acordado, isso tudo foi negociado. E existiu o porquê de tudo isso, que é algo muito além daquilo que a gente consegue observar, né, dentro de uma existência, de certa forma, pequena perante a eternidade. Será que eu. Ó, gente, se eu não estiver sendo clara, é só me perguntar de novo, tá? Quando você fala a respeito dessa preparação, você também está falando de espíritos que estão com um pouquinho mais de condição de fazer essas escolhas, né? No plano espiritual para reencarnar, por exemplo. Porque tem alguns que ainda por sua condição inconsciente, talvez é, alienada, eles têm que reencarnar de uma forma mais amorosa, né, daqueles que o possibilitam esse reencarne, mas ele não tem condições de escolher, não é? Então, olha só, existem casos e casos, não é? O que que acontece? Se eu, ao longo do tempo, eu já danifiquei o meu perispírito,
eu já não tenho mais escolha, porque eu preciso da reencarnação para eu voltar a trazer a funcionabilidade, se é que eu posso dizer assim, desse perispírito. Então, não é que eu estou perdendo o meu livre-arbítrio, eu, por uso inapropriado do meu livre-arbítrio, eu cheguei a essa situação. E para que eu volte a exercer o meu livre-arbítrio de maneira plena e consciente, eu preciso primeiro sanar as questões de danos que eu causei ao meu perispírito. Então, eu reencarno quantas vezes for necessário para estar reajustando esse meu perispírito. E aí, a partir daí, eu posso, com um pouco mais de consciência, opinar em como vai ser o meu próximo planejamento. Ok? Entenderam? Gente, pode perguntar, tá? Sem problema. Eles Se eu não perguntarão souber, com eu digo, não certeza. sei. É, foi feita uma pergunta agora que tem a ver com esse momento, então eu vou te perguntar. A pessoa Hum. diz: Perdão se não entendi essa parte, mas lembrei de uma pessoa que nesta vida está doente e, por não aceitar a doença, fica acelerando o processo. Por exemplo, a pessoa faz uso de bebida alcoólica. Em outra vida, ele pode vir deficiente? É possível. Não dá para a gente dizer com certeza. É possível. Tudo vai depender do dano que ele causou no seu perispírito, para que ele venha e consiga fazer os ajustes, não é? Ele pode simplesmente estar causando um dano, por exemplo, ele vai reencarnar e ele já vai ter um problema sério de, como é que a gente fala? É no fígado, né? E aí, por ter esse problema crônico, ele já vai ter que se ajustar para que ele possa ter uma vida mais apropriada, uma vida, de certa forma, mais confortável, né? Então, isso é fato. Se eu danifiquei no meu perispírito, ele ficou com essa mácula, eu vou, numa próxima encarnação, ter que fazer esse ajuste. Não tem como. Não tenho como não fazer. Eu vou trazer isso. Por isso que, às vezes, a gente escuta relatos, né, em livros, principalmente, de espíritos que são acusados de terem se cometido suicídio. O suicídio não é só aquele em que eu dou término à minha vida num único ato. O tempo todo que eu descuido de mim, que eu faço ou promovo situações e ações que vão debilitando o meu corpo físico, eu estou cometendo esse suicídio a longo prazo, mas é. Então, a reparação disso vai vir da forma como for possível eu me ajustar, ok? Posso fazer a próxima? Uhum, pode. Os espíritos têm escolha na forma como nascem ou adquirem deficiência? É isso mesmo. Os espíritos têm escolha na forma como nascem ou adquirem deficiências físicas? Existem as duas coisas. Não necessariamente um espírito que hoje está vivenciando um, ou está portando uma deficiência física foi porque ele danificou o perispírito. Ele simplesmente, por já estar um pouco mais esclarecido, consegue entender que, vindo
para uma família numa condição como essa, portando a deficiência, ele vai auxiliar essa família a se manter mais unida, a começar a acreditar mais em Deus, a fortalecer a fé, a confiança, a esperança. Essa é uma possibilidade. Muitos espíritos que nem precisariam passar por isso se colocam nessa situação pensando no quanto eles vão estar contribuindo com o crescimento daqueles que eles amam. Isso ocorre, é lógico que não é com tanta frequência, mas ocorre. Neste livro que eu falei tem um caso desse tipo. Não foi bem assim, posso até narrar como foi. Depois vocês vão ler, mas não tem problema. Existia um rapaz que, aos 18 anos, ganhou uma moto do pai, ou do avô, não sei, e sofreu um acidente. Nesse acidente, ele ficou muito machucado. E tudo indicava que ele iria desencarnar. E aí, ele conversando com um mentor dele, ele pediu para que ele pudesse ficar mais um tempo. Por quê? Dentro do planejamento reencarnatório dele, ele tinha um propósito, que era fazer com que os seus pais voltassem a acreditar em Deus e começassem a trabalhar a fé que eles tinham perdido. E acreditando que ele estando ainda, mesmo com a deficiência, ainda permanecendo vivo, ele conseguiria trazer para essa família, para os seus pais, esse olhar onde eles estariam buscando se espiritualizar. E foi o que aconteceu. Ele sofreu um acidente, ele voltou para casa com deficiências, não podia andar, não conseguia falar, tinha algumas coisas que eu não lembro agora tudo. Mas os cuidados que os pais começaram a dedicar a ele, tudo que eles buscavam conhecer, começaram a permitir que pessoas fossem na casa e fizessem oração, eles começaram a conhecer a doutrina espírita através daqueles que iam lá e oravam por ele, e dessa forma eles começaram a entender melhor todo aquele processo ao qual eles estavam inseridos. E depois de um tempo, ele desencarna, mas aí já não deixando esses pais tão perdidos, né, como eles estavam antes. Ok? Tem mais? Tem. Como a espiritualidade pode auxiliar aqueles que vivenciam deficiências físicas em sua jornada terrena? Bem, a espiritualidade, ela atua o tempo todo, né? O que a espiritualidade vai estar buscando trazer são sempre esses esclarecimentos. O que se vai obter após uma experiência como essa? Quais os aprendizados? Então, a gente precisa buscar, olhar, primeiro que é, é, não são situações que foram impostas, não foram. Foram situações necessárias, mas que, na grande maioria dos casos, essas pessoas entenderam o motivo. Algumas foram bem preparadas, outras, por não poderem opinar muito, estão sujeitas a essa experiência, mas também não estando desamparadas. A espiritualidade vai sempre trazer esse entendimento daquilo que hoje essas pessoas, vivenciando essa experiência, estão agregando de valor à sua vida. Então,
não importam questões como o que eu como, o que eu visto, o que eu tenho, quanto eu ganho, se sou bonito, se sou feio. São questões em que eu passo a valorizar algo que eu já tive e todo o amparo, todo o cuidado que eu recebo. Porque normalmente as pessoas que sofrem, que que mais sofrem com a questão de de uma pessoa com deficiência em casa são os familiares, são aqueles que cuidam dele. Porque muitas vezes aqueles que estão numa situação como essa, eles nem entendem muito bem o que está acontecendo. Eles estão assim meio que um pouco alienados. Um exemplo que eu posso dar também são aquelas pessoas que vivenciam muito para si. São aquelas pessoas que são egoístas, são aquelas pessoas que são avarentas, são aquelas pessoas que vivem como se fossem uma ostra, né? Só pensam em si, só querem as coisas para si, não conseguem compartilhar, dividir, se inteirar com as demais pessoas. Não vou dizer que isso é uma regra, mas muitos que se encontram nessa situação encarnam como autistas. Para quê? Para que comecem a trabalhar esse mundo particular que tem, mas que comecem também a já abrir espaços para que outros consigam também fazer parte deste universo tão individual deles. É lógico que existem, né? Acho que são espectros que falam, não sei se é bem essa palavra, mas existem graus, né? De autismo. Então, aqueles que estão muito no seu mundinho, a cada encarnação que eles se permitem aqui estar vivenciando essa experiência, eles começam a abrir esses espaços e começam a entender o que é compartilhar, o que é conviver, que é algo bem complicado para eles. Mas isso leva tempo. Então, a deficiência, entre aspas, do caso do autismo, também contribui para isso. E todas as demais, porque se eu, por exemplo, tenho uma deficiência de fala, eu poderia dizer assim, não, a pessoa que hoje não fala é aquela que muito falou anteriormente. Falava demais, falava sem pensar, criava tumulto, complicava a vida de todo mundo, então agora precisa vir de boquinha fechada. Seria muito fácil eu resumir assim, né? Aí você olha para aquela pessoa, não escuta. Aquela pessoa não escuta porque ela deve ter feito muito mal com a audição que ela tinha, foi fofoqueira, foi não sei o quê. Eu posso criar um monte de explicações, mas, como a gente sempre fala, cada caso é um caso. E o aprendizado, ele é muito individual, é de cada um. Mas o que a gente nunca pode fazer é prejulgar. Olhar para o outro e falar assim: se ele está com esse problema, ele está merecendo, ele precisa passar por isso. Espera aí, cadê a nossa caridade? Cadê o nosso amor ao próximo? Porque se ele está manifestando uma deficiência física, será que eu também não estou escondendo as minhas deficiências e me achando no direito de falar das deficiências do outro, sem enxergar o quanto eu ainda sou imperfeito? Porque se fôssemos avaliar, todos nós estamos num processo de aprendizado. Todos nós não sabemos, ou sabemos muito pouco. Para não dizer que não sabemos nada, eu acho que sabemos muito pouco. E esse pouco que sabemos não nos dá o direito de achar que entendemos o momento e a história de vida de cada um. Por isso que é bom a gente olhar para o outro não na aparência,
mas naquilo que eu posso estar tirando de aprendizado na vivência do outro e tirando aprendizado daquilo que eu posso ofertar ao outro. O meu tempo, a minha tolerância, a minha paciência, a minha generosidade, tudo que eu posso estar fazendo que me é possível fazer. Fala, Adriana. Existem ensinamentos específicos ou práticos espirituais recomendadas para lidar com as deficiências? Acho que o que cabe para todos os casos é o amor. O amor e o respeito. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que existem muitas pessoas que receberam em sua família pessoas portadoras de deficiência, né? Os PCDs, e que buscaram de todas as maneiras recursos para incentivar, para motivar, para ajudar de alguma forma para que essas pessoas é, conseguissem avançar no melhor que elas pudessem, dentro da limitação que portam. Então, existem casos em que a gente vê pessoas que não conseguiam falar, que depois de um tempo já começam a se comunicar. Talvez não falem com perfeição, mas já começam a se comunicar. Pessoas que conseguem andar, pessoas que conseguem estudar, algumas em escolas mais apropriadas, outros até em escolas comuns, porque já conseguem uma adaptação de uma forma mais fácil. Então, tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor. Às vezes não temos recursos, mas podemos buscar esses recursos em órgãos que a gente nem sabe que existem e que nos facilitariam o processo. Mas tudo depende do que nos move a isso, que é sempre o amor. Meu apoio quer falar. Diga, Suzana. Tudo bem. É, você estava falando do autismo. Existem famílias que elas têm gerações de autistas. E famílias que têm gerações de outras deficiências também, ou outros transtornos psiquiátricos, né, mentais. Você pode falar um pouquinho sobre alguma explicação? Você já deu uma ideia, mais ou menos, mas focou muito em uma família só e não nas gerações daquela família. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ou não cabe, não sei, hoje? É, o planejamento, o reencarnatório, ele é um planejamento que é muito amplo. Ele não visa apenas atender às necessidades de um único espírito. Isso todos nós sabemos, né? Então, se numa família já existe caso de autismo, e o autismo é algo que, de certa forma, vai ser favorável para um espírito vivenciar determinado aprendizado, é evidente que vai se utilizar dessa mesma família. Então, é um recurso, mas que também tem a ver com todo um planejamento que, ao, ao, no entorno, vai beneficiar vários outros espíritos. Então, não existe assim, nossa, essa família está programada só para ter isso. Não. Esse aprendizado ainda não se concretizou nesse núcleo familiar. Porque se assim fosse, não haveria necessidade de ter novos casos nessa família. Então, se um
portador de deficiência física, vem numa família e ele é muito amado, ele é muito cuidado, ele é muito e traz para toda aquela família um compromisso, uma participação, uma união, um aprendizado. Se todos se beneficiaram, não há necessidade de que novos casos ocorram. Ou, por já estarem tão aperfeiçoados nesse convívio, é mais um benefício para aquele que vai chegar portador também de deficiência. Então, são várias as situações, mas não há determinismo nisso. Não existe assim, não, tá não. É que a gente sabe que como existem, como é que a gente pode? Elos de ligação que precisam ser ajustados, normalmente esses elos, eles se fazem dentro do mesmo núcleo. Mas não quer dizer que isso seja algo rígido. Não é. Tá? Tudo bem? Ok. Você quer perguntar, Adriana? Qual é a visão do Espiritismo sobre a inclusão e a igualdade para pessoas com deficiência física na sociedade terrena? Qual é a visão? É a visão de que a humanidade está seguindo o seu curso, que a humanidade está aprendendo o papel que lhe cabe. Lembra que eu falei que existe um estatuto, uma legislação para os PCDs? Isso é algo que a sociedade tem que estar sempre revisando. Aquilo que ela pode estar fazendo de melhor para que nenhum cidadão seja colocado à margem por uma questão que é compartilhada com tantos, por uma questão que traz uma necessidade que é de muitos, porque eu não fiz essa pesquisa, não sei quantos casos existem hoje de pessoas com portadoras de deficiência, mas a julgar pelas doenças que estão hoje sendo enquadradas nisso, eu acho que são muitos casos, muitos mesmo, porque, por exemplo, quem tem fibromialgia, quem tem esclerose múltipla, quem tem algumas, eles classificam como doenças ocultas. São aquelas doenças que no olhar você não percebe, mas aquela pessoa tem a sua limitação. Então, a espiritualidade só pode se alegrar, porque é isso que a humanidade precisa, que aqueles que hoje, bem entendido, hoje não estão portadores de nenhuma deficiência, seja física ou mental, possam contribuir, possam favorecer, possam auxiliar aqueles que hoje necessitam viver essa experiência. Porque hoje nós não estamos, pelo menos nós aqui, não sei, gente, estou falando assim, generalizando, né? Nós não estamos. Mas será que amanhã não vai ser necessário? Será que eu estou tão bem assim que eu não precise passar por uma situação como essa? Será que esse aprendizado não me seria interessante? Porque se a gente pensar que nós estamos reencarnando com aprendizados a serem conquistados, será que eu já conquistei algo relativo a isso? Porque hoje, vou falar por mim, eu me coloco numa situação em que ficar momentaneamente dependendo de alguém
já me é muito difícil. Eu fico pensando, nossa, quebrei as pernas, não consigo andar. Quem vai me levar a todos os lugares que eu preciso ir? Quem vai me conduzir? Como eu vou me comportar? Então, a gente precisa abrir um pouquinho mais esse nosso entendimento, parar de rotular as pessoas, porque deficientes todos nós somos, principalmente moralmente. Temos muito ainda a aprender. E se eu não expandir esse meu olhar, eu vou sempre achar que eu sou um caso à parte. Isso não é verdade. Estamos todos no mesmo barco. E a dor do outro, o sofrer do outro, é a nossa dor. E enquanto tiver alguém sofrendo, alguém em dificuldade, alguém passando por um momento complicado, nós também estamos. Não dá para separar. Estamos todos juntos. Então não dá para ter essa indiferença. Ok? Fala, Adriana. Última pergunta. Como as experiências vividas por indivíduos com deficiência física podem contribuir para o seu desenvolvimento espiritual e evolução como seres humanos? Ah, é a penúltima, né? A última não. Quer que eu repita? Como que a experiência vivida por alguém como Com deficiência portador de física deficiência pode pode, auxiliar? pode contribuir para o seu desenvolvimento espiritual e evolução como seres humanos. Eu praticamente acabei de falar sobre isso, né? Se nós não nos enxergarmos como iguais, nós nunca vamos aprender realmente a respeitar, a amar com aquele amor que Jesus amava cada um. Jesus, quando aqui esteve, ele ajudou a muitos deficientes físicos, não foi? A gente tem os ditos milagres de Jesus. Mas quando ele fazia não só porque ele queria que um coxo andasse, ou que um cego enxergasse, mas ele queria mostrar para aquele espírito que ele já podia andar, que ele já podia enxergar, porque o que ele já tinha vivenciado lhe deu condições disso, porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente não anda, a gente não fala, a gente não ouve, porque a gente não acredita que a gente seja capaz. E Jesus fez isso. Ele mostrou para cada um daqueles que ele teve a oportunidade de tocar, de falar. Vai e siga. Deixa o passado. Vai e continua. Vive. É isso que uma experiência como essa pode trazer. Enquanto estamos numa vivência, numa deficiência, seja mental ou seja física, é o tempo que precisamos ter para refletir nessa condução que a gente está dando na nossa vida. Naquele auto-perdão que eu não sou capaz de me dar, da aceitação do que a vida me trouxe, de tudo aquilo que eu estou experienciando e que eu não busquei compreender. Então, viver uma experiência como deficiente físico, mental, é uma experiência riquíssima, porque é o tempo que eu tenho para voltar esse olhar para mim. E a partir daí, me ver e me enxergar e me possibilitar ser quem verdadeiramente eu sou. Ah, eu fiz isso, eu preciso resgatar, fiz tanta maldade, prejudiquei tanta gente, preciso sentir na pele isso. Ok, é isso que você precisa? Então vai e vive. E agora, entendeu que você continua sendo amado?
que agora você pode continuar e agir diferente. Então, é uma oportunidade única. Falar, eu vou fazer isso para minha próxima programação. Se você tiver competência para tal, eu até sugiro, porque eu acho que é um salto muito grande. Uma existência em que, por exemplo, você fica limitado na sua percepção da vida, que você fica limitado, tipo assim, né? Fui um cara super inteligente na vida passada, aí nessa encarnação eu não dou conta de ler. Mas lá no fundo eu sei que eu posso, mas eu não consigo. Mas será que é tão importante eu voltar a ler? Ou é mais importante eu voltar a acreditar no meu potencial? E vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, gente? Eu estou falando daquilo que nós nos negamos a ter, a fazer, a ser, porque nós nos colocamos como deficientes. E enxergamos isso só no outro, que não anda, que não fala, que não escuta. Mas e nós? Quando que eu vou voltar esse olhar para mim e enxergar as minhas deficiências e lidar com elas? E promover em mim uma melhoria, suprir em mim essa deficiência, porque essa deficiência é uma falta de amor próprio, de autoestima, de confiança, falta de fé. Você falou que tinha mais uma ainda? Ai, desculpa, estou eu viajando já. Existem lições específicas que podem ser aprendidas através dessas experiências? Eu acho que eu já estava falando disso, né? As lições são aquelas que nos colocam verdadeiramente em contato com nós mesmos. Mas é um aprendizado em que eu estou me reconhecendo, mas não para ficar comigo, me reconhecendo para me permitir ser parte do todo. Eu não mais me diferenciar. Não porque eu acho que todo mundo é igual, não é isso. Apesar de ser, mas cada um tem o seu momento. Mas para eu enxergar que eu tenho dificuldades, eu tenho deficiências, o outro também tem, mas nem sempre são as mesmas. E que eu percebendo quais são as minhas, eu posso trabalhá-las. E solucionando ou amenizando essas minhas deficiências, eu vou ter um olhar muito mais amoroso, compreensivo, para com o outro que tem as suas próprias dificuldades. Então, o aprendizado é esse: é eu me reconhecer, eu me colocar na deficiência que eu porto, mas saber que juntos podemos nos auxiliar a sairmos e a vencermos esses obstáculos que, na grande maioria, nós mesmos construímos em nós. Então, é uma proposta de nos ajudarmos. Aí a gente pensa, nossa, deve ser tão desafiador, né? Uma experiência como essa. E aí a gente tem exemplos, por exemplo, a gente vê pessoas com deficiências físicas que são atletas, não é? Correm maratonas. Gente, vocês correm maratonas? Eu não consigo. Mas tem gente que tem deficiência e faz. Pratica esportes que eu jamais ousaria tentar. E são bons no que fazem. Quer dizer, é um impedimento? Não. Depende do que você descobriu que você é. Tem um cara que já faleceu. Hoje eu até vi
um pequeno videozinho dele. Vocês já ouviram falar em... O nome completo dele é Jerônimo Mendonça Ribeiro. Já ouviram falar? Ele foi conhecido dentro do meio espírita como o gigante deitado. Ele foi muito amiguinho do Chico, sabe? Muito assim, sabe? E aí, quando vocês forem procurar, vocês vão ver que ele conta algumas histórias dele com o Chico. E é muito legal de ver. Ó, com 16 anos, ele descobriu que tinha uma doença, era uma doença crônica nas articulações, eu acho. Eu não lembro o nome da doença, mas é isso. E essa doença, em pouco tempo, fez ele paralisou as pernas, mexeu com a coluna, ele praticamente ficou cego, acho que ficou cego, mas ele dava palestras em centros espíritas. Ele fundou centros espíritas, ele abriu creches, ele trabalhou incansavelmente e ele dava palestra deitado em uma maca. E ele ainda cantava, ele tinha uma voz muito bonita. Então, ele gostava de trabalhar com criança, na evangelização, então ele escolhia cantar. E ele era, como eu falei, ele era muito amigo de Chico, né? Aí, se vocês procurarem, hoje eu vi, vocês vão ver que tem uma fala dele em que o Chico, ele sempre foi muito simples, mas direto nas coisas, né? E aí ele conta que teve uma vez que ele chegou num trabalho e naquele dia ele estava um pouco mais entristecido porque ele havia recebido do cardiologista dele uma informação de que ele já estava por um fio. Foi essa expressão que o cardiologista usou. Aí ele chega, né, lá no local em que Chico estava, e Chico pergunta: Como você está, meu irmão? Estou bem, Chico. Como você está, meu irmão? Mais ou menos, Chico. Mas o que está acontecendo? Aí ele fala: cardiologista falou que eu estou por um fio. Mas, Chico, né? Falando, mas que bom, porque você sabe, né? Existem fios de nylon, existe fio de cobre, existe fio de material mais resistente, sei lá eu qual é. Falou assim, então vamos saber quanto tempo isso ainda vai ser, né? Porque de repente o seu fio ainda está muito grosso. E aí, segue trabalho. Na hora de ir embora, ele se despede de Chico e fala: Fique em paz, Chico. Aí Chico vira para ele: Tira o Z. Como? Tira o Z. Pá, pá, muito trabalho. Trabalhe mais. Então foi essa a proposta que ele trouxe para aquele que estava desanimado, achando que logo ia. E ele continuou trabalhando. Um trabalho muito bonito. Então, a gente não tem que olhar a aparência, mas são exemplos que mostram para a gente se achando tão bem, reclama de coisas pequenas, mas aqueles que estão, às vezes, com grandes deficiências se superam e são exemplos a nos auxiliar a pensar em como melhor sermos. Então, é isso. Acho que posso dar por terminada essa nossa conversa. Espero que a gente possa raciocinar bastante, que possamos ser gratos por esse corpo que nos possibilita tantas oportunidades de crescimento e de aprendizado, que possamos estar a cada dia fortalecendo mais a nossa fé e que o nosso olhar possa ser um olhar mais caridoso, mais amoroso para todos aqueles nossos amigos que hoje já vivenciam experiências que talvez nós
ainda não damos conta. Que nós saibamos respeitá-los, motivá-los e ter por eles todo o carinho e respeito que desejamos que tenham por nós. Posso encerrar agora, né? Convido vocês a fecharem os olhos e que na percepção que vocês têm hoje desse corpo que lhes foi ofertado para essa experiência possa ser muito valorizado. Que vocês tenham por esse corpo todo o carinho, buscando mantê-lo saudável, feliz, e que dessa forma não tenhamos que vivenciar experiências onde tenhamos que aprender o valor desse corpo. Mas que, se necessário seja, que possamos vivenciar todo e qualquer aprendizado, sempre acreditando no amor, na justiça e na bondade do nosso Pai Maior. E assim, agradecemos todas as reflexões que pudemos ter nessa noite e que possamos fortalecer a nossa fé, buscando estendê-la em benefício de todos aqueles que porventura estejam mais necessitados neste momento de sentirem o envolvimento e a presença do plano maior através de todos os mensageiros, de todos os nossos amigos espirituais, de nossa Mãe Maria, de nosso Mestre Jesus. E assim, que toda essa humanidade possa seguir seu curso, buscando se aperfeiçoar nesse aprendizado de amor. Que assim seja.